Oi gente, tudo bem? Então, na aula de hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a regra de L'Hopital. Ela é uma regra muito usada em cálculo para calcular limites de funções que às vezes são muito difíceis ou que caem numa indeterminação. Então a gente vai usar a derivada dessas funções para calcular esses limites. Mas tem algumas regras que a gente precisa seguir para que essa regra funcione. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente vai ter um limite de x tendendo a alguma coisa, x tendendo a a, de f de x, uma função, sobre g de x, que é outra função. Então, para a gente poder usar a regra de L'Hopital, a gente tem que seguir algumas coisas. A f de a, ou seja, essa função de cima, f de x, no ponto A, é igual a zero. A função g de x no ponto A também é igual a zero. A derivada da f de x existe. Esse azinho significa existe. E a derivada de g de x também existe. Então, como que vai funcionar essa regra e quando que a gente vai poder usar? Vou dar um exemplo para vocês, para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, vamos supor um limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. Quando a gente está aprendendo cálculo, a gente só sabe limite, geralmente o professor vai demonstrar para vocês esse limite usando alguma outra propriedade, ou até mesmo só falando que esse limite é igual a 1. Mas agora que a gente sabe derivada, a gente vai poder usar a regra de L'Hopital para resolver esse limite de um jeito muito mais fácil. Então vamos ver na nossa listinha se esse limite pode ser resolvido pela regra de L'Hopital. A gente tem aqui a nossa f de x e aqui embaixo a nossa g de x. Então vamos ver aqui. A nossa f de x no nosso ponto A, que é zero, vai dar zero? Então vamos ver. Então seno de zero é zero, certo? Então a gente pode conferir isso aqui. A nossa x no ponto zero é zero. Então x no ponto zero vai ser também igual a zero. Então a nossa g de a é igual a zero. Agora vamos ver se a derivada dessas duas funções vai existir. A derivada do seno, então aqui, seno de x, a derivada do seno vai ser o cosseno de x, certo? E a derivada de x é simplesmente 1. Então, a gente pode reescrever esse limite aqui, de limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, como o limite de x tendendo a zero de cosseno de x sobre 1. Eu não vou escrever esse 1 aqui, porque a gente já sabe que tem 1 aqui embaixo. E a gente pode calcular esse limite de um jeito muito fácil. Se a gente substituir o zero por x aqui nessa função, o cosseno de zero é 1. E a gente pode ver que o seno de x, o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, também é igual. Então, a gente pode ver que essa regra funciona. Mas por que ela funciona? O que está por trás disso? A gente pode ver que quando a gente está usando essas regrinhas aqui em cima, a gente tem o limite de x tendendo a de uma função f de x sobre uma função g de x, certo? Se esse limite cair numa indeterminação do tipo 0 por 0, 0 sobre 0, por exemplo, e a gente derivar essas duas funções e colocar esse a dentro dessas funções, ou seja, nesse ponto A, a gente sabe que esse limite vai ser a derivada no ponto A sobre a derivada de g no ponto A, certo? É o que a gente conferiu aqui em cima, que a gente tinha seno de x sobre x, a gente tomou a derivada de seno de x e de x, colocou o a dentro dessas funções que a gente achou, nas derivadas, né? E a gente achou o limite, certo?
Então, agora eu vou demonstrar para vocês por que isso é assim. Então, o que eu tinha escrito ali atrás era limite de x tendendo a A de f de x sobre g de x é igual a derivada no ponto A sobre a derivada de g no ponto A. Então, vamos provar isso aqui. Pela definição de derivada, a gente tem que essa derivada aqui, vou copiar ela para cá de um outro jeito. Então, f' de A sobre f' de G, G de linha de A, desculpa, vai ser igual. Essa de cima, deixa eu escrever em cor diferente. Essa de cima aqui vai ser o limite de x tendendo a A de f de x menos f de A sobre x menos A, ok? E essa de baixo, a de nossa g de x, pode ser escrita como o limite de x tendendo a A de g de x menos g de A sobre x menos A. Essa vai ser a nossa derivada da f de x e da g de x. Isso aqui vai ser a inclinação de uma reta no gráfico. Então, como que a gente pode desenvolver isso daqui? A gente está dividindo essas duas derivadas. Então, a gente também pode dividir essas duas derivadas. Beleza? Aqui a gente vai ter a divisão de dois limites. A divisão de dois limites é o limite dessa divisão. Então, a gente pode reescrever isso daqui como limite de x tendendo a A de f de x menos f de A sobre x menos A sobre g de x menos g de A sobre x menos A. Tá, essas duas funções estão sendo divididas por x menos A. Então, se a gente multiplicar por x menos A de cima, a gente vai cancelar esse termo de baixo. E se a gente multiplicar a de baixo também por x menos A gente vai cancelar esse outro termo. Então, a gente vai ficar com o seguinte: limite de x tendendo a A de f de x menos f de A sobre g de x menos g de A. Desculpa, eu dei uma cortada aqui. Mas a gente vai ter, então, o limite de x tendendo a A de f de x menos f de A sobre g de x menos g de A, ok? E agora, pela definição da gente estar usando a regra de L'Hopital, a gente tem que ter que f de A é igual a zero e que g de A é igual a zero. Então, isso daqui vai simplesmente ir para zero. Isso daqui é zero, né? Então, por fim, a gente vai ficar com limite de x tendendo a A de f de x sobre g de x, que é onde a gente queria chegar. Então, aqui a gente provou que o limite de x tendendo a A de f de x sobre g de x é igual à derivada no ponto A, de f no ponto A, sobre a derivada de g no ponto A também. Então, por fim, a gente provou que o limite de x tendendo a A de f de x sobre g de x, usando a regra de L'Hopital, vai ser a derivada de f no ponto A sobre a derivada de g no ponto A. Gente, eu espero ter ajudado. Se você ainda não se inscreveu no canal, não conhece meu Instagram, segue lá, é o meu study, que é esse daqui. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam qualquer coisa, se tem alguma dúvida, pode mandar lá na DM do Insta e eu vou estar ajudando vocês. Então, até o próximo vídeo.